Vamos começar mais um estudo do livro da sabedoria, hoje com o capítulo 9. Eu quero te agradecer de verdade por estar presente aqui nesse estudo que é enriquecedor, que me faz crescer e te torna também crescente cada vez mais e poderoso, poderosa. Muito obrigado por estar até aqui, você que está assistindo essa transmissão ao vivo e a você que está assistindo do gravado ou a você também que recebeu um compartilhamento de alguém que gosta de você. Fica comigo para mais um dia, para mais um estudo e eu te aguardo até o último dia. Hoje no capítulo 9 nós temos aqui alguns núcleos centrais do texto que eu gosto de trazer. Vai ser bem rápido hoje, porque só tem 18 versículos, mas eu trouxe alguns núcleos porque mais uma vez aqui a sabedoria traz algumas chaves, alguns códigos que a gente consegue desvendar aqui e como isso é muito importante entendermos mais uma vez. Eu vejo a sabedoria o tempo todo repetindo a mesma coisa para dizer para a gente uma coisa apenas. Me busca de todo o coração, de todo o teu ser, e tu vai ver os grandes resultados. E aqui os núcleos centrais aqui é o convite da sabedoria, assim como também o convite da loucura, uma diferença aqui entre a aparência e a essência, fala sobre correção, sobre a humildade para aprendermos, sobre temermos ao Senhor, veremos isso no versículo 10, o temor ao Senhor, que é a chave da sabedoria. Vamos aprender sobre discernimento espiritual e como um destino de alguém, de um homem ou de uma mulher, é moldado pelas vozes que essa pessoa escuta. Qual voz você tem ouvido hoje? Quem tem guiado a tua voz, teu caminho, qual voz está dizendo qual caminho você seguir. E veremos tudo isso hoje no capítulo 9, Provérbios 9. Como eu disse, a gente vai entrar aqui nesse capítulo em algo que é muito profundo. Todos os capítulos são profundos. Esse aqui, por sua vez, tem uma profundidade, porque ele vai nos mostrar aqui que a vida ela é feita de convites. E há sempre vozes nos chamando, né? Há caminhos que vêm se oferecendo para a gente. E muitas vezes há muitas mesas que são preparadas. E o ponto mais sério aqui é que nem todo convite como esse vai conduzir a gente à vida. Existem convites de sabedoria, mas também existem convites da insensatez, e ambas nos chamam, ambas nos te chamam também. No entanto, podem parecer acessíveis esses chamados, mas apenas um vai conduzir à construção, outro vai conduzir à destruição, tá bom? Vai compartilhando essa live com outras pessoas, já vai deixando um like e comentando aí o que você tem achado para que eu possa fazer outros vídeos correlatos a esse, tá bom? E aqui, mais uma vez, Provérbios, ele vai confrontar. É confronto mesmo. Se não houver confronto, não tem conserto. E aqui a chave do capítulo vai finalizar com uma pergunta, já começando e quase terminando, né? Qual voz você tem respondido? A qual voz você tem atendido? E provavelmente você que se inscreve no canal recebeu agora uma mensagem no seu celular, né? Se você ativou o sininho ou se não ativou, vai receber aí dizendo que eu entrei na transmissão ao vivo. Você está recebendo um chamado para minha live aqui, sou eu falando. Mas imagine todos os dias a sabedoria te mandando essa mensagem, querendo que você, né, compartilhe com outras pessoas, querendo que você viva da sabedoria para ter grandes resultados. E é assim que é a vida, de verdade. Vamos começar a leitura. O título do capítulo 9 diz assim: O grande convite da sabedoria. O convite já é tudo, ainda diz, o grande convite da sabedoria. Versículo 1 até o 6. A sabedoria edificou sua casa, ergueu suas 7 colunas, charqueou as melhores carnes do rebanho para o banquete, preparou seu vinho com especiarias e arrumou sua grande mesa. Já deu ordens às suas servas para proclamarem os convites desde os pontos mais altos da cidade, anunciando: Vinde todos vós, ó incautos. Aos insensatos e desajuizados também conclama: Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que preparei. Abandonai a insensatez e vivei, andai pelo caminho do arrependimento. Então aqui mostra muito claro a personificação da sabedoria, né, dizendo que ela edificou a sua casa, ergueu 7 colunas. Aqui não fala sobre as colunas, inclusive a minha marca, Seven Columns, fala sobre essa, tem menção a essas 7 colunas aqui. Então tudo que eu falo
tá dentro de 7 colunas, 7 bases, 7 princípios, né? Todos os meus vídeos, as minhas comunicações que tem a ver com essas 7 colunas, né? Seven columns, que eu tirei justamente do capítulo 9. E aqui está dizendo que vem convidando as pessoas. Ela não convida você para um vazio, ela convida para uma mesa preparada, um banquete. E só a sabedoria ela pode construir ambientes que vão te oferecer direção. Os outros caminhos parecem oferecer, mas é caminho de destruição. E tenha certeza que onde houver a sabedoria verdadeira, vai ali existir a estrutura, vai ali existir bases. E quando tem bases, uma construção ela é forte. E tudo o que foi dito aqui, né, até nessa parte inicial, vai confrontar essa geração que quer viver uma intensidade, mas não quer viver com estrutura. Quer viver as coisas, as promessas, mas não quer passar pelo processo. E pensar desse jeito é um pensamento perigoso, porque é preciso passar por esse processo. E o processo dói, né? E a busca da sabedoria não é algo que vai ser fácil, vai ser legal, interessante. É doloroso, mas vale a pena. E essa geração não quer isso. Quer viver coisas grandes, quer viver as promessas, mas sem fundamentos. E isso é muito perigoso. Mais uma vez eu digo do perigo. Versículo 7 ao 12, né, segundo bloco, que diz assim: o que censura o zombador traz afronta sobre si. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome, ou seja, você vai repreender o zombador, o ímpio, você sai como ruim. Portanto, versículo 8: não admoeste o escarnecedor, para que você não se aborreça. Repreenda o sábio, por sua vez, e ele passará a te amar. Veja, a gente repreende uma pessoa que pratica impiedade e se torna inimigo. Mas a gente repreende o sábio, ele passa a nos amar. Porque o sábio, obviamente, ele quer ser repreendido para viver melhor, mais, né? Obviamente. Orienta a pessoa que tem sabedoria, versículo 9. Ela será mais ainda sábia, e se não homem justo, ele aumentará em muito o seu saber. Versículo 10, muito poderoso, a parte mais importante. O temor do Senhor é a chave da sabedoria. E conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Então, não é somente estudar. Claro que estudar é uma das formas de adquirir a sabedoria, sobretudo lendo o livro da sabedoria. Mas nós devemos temer ao Senhor. Então, temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é obedecê-lo em toda a sua integralidade, sem questionar. São essas ordenanças, são esses mandamentos? Pronto, eu temo ao Senhor. Ah, mas está escrito, por exemplo, nos capítulos passados, 7 atitudes que o Senhor, 6 o que ele odeia, a sétima que ele abomina. Ah, tá, ali ele já falou que ele não gosta. Então, eu não vou fazer aquilo que ele não gosta. Por que eu não vou fazer o que ele não gosta? Porque eu temo a ele, eu respeito a ele, aos mandamentos. E aqui nós verificamos, né? Aí, ó, no versículo 11: porquanto, por meu intermédio, os teus dias, aqui a sabedoria dizendo pra gente, serão multiplicados, e o tempo da tua vida será prolongado. Se você for sábio, o benefício será todo seu. Contudo, se você for zombador ou zombadora, você sofrerá as escolhas das suas próprias decisões. Ou seja, a sabedoria está dando um banquete e ao mesmo tempo dizendo: desculpa, se nada disso for interessante acontecer para você, do que você deseja, o problema é seu. Agora, se você buscar sabedoria, você vai ter resultado. E aqui entra um ponto central nesse bloco, é como a pessoa reage à correção. Porque aqui está corrigindo, tá? E o texto mostra que existem pessoas que rejeitam sim a verdade porque elas estão apaixonadas pela própria soberba, muitas vezes a concupiscência da carne. E existem também pessoas que elas recebem a instrução, crescem com a instrução e se torna ainda mais sábia, né? E essa é uma diferença de alguém que realmente quer crescer com base, quer ter resultados extraordinários, superabundantes, da pessoa que está apenas querendo resultados momentâneos, prazeres momentâneos, resultados rápidos, mas não quer pagar o preço, sobretudo aprender a ser corrigido. E o que eu confesso para você, o que mais aconteceu comigo foi correção, tá? O meu testemunho é um testemunho assim, um pouco delicado, né? Por idas e vindas, né? Desafios, eu confesso. Idas e vindas eu não saí do evangelho, mas
tive algumas atitudes que Deus não aprovava, mas acontece, né? Com todo mundo vai acontecer. Nós não podemos ser justificados pelo pecado, obviamente, mas vai acontecer sim, momentos de fraquezas, momentos de força, mas em todos a gente tem que reconhecer a Deus como nosso Salvador, como o único e suficiente Salvador. Então, até nesses momentos, a gente vai ter, vai buscar a sabedoria vai recalcular a rota para que nossos dias venham ser prolongados. Eu costumo dizer o seguinte: o sábio não é o cara que nunca errou, né? Quem é sábio é quem sabe, aprendeu a receber a correção, porque todos nós erraremos. Mas como o próprio provérbio disse, quando nosso foco está no nosso objetivo, ainda nossos planos serão bem-sucedidos, que se nós cairmos, nós nos levantaremos e não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda. São muitas promessas maravilhosas e quem rejeita isso, de verdade, é orgulho, né? De orgulho por motivos fúteis, mas continuará pequeno por dentro. E quem é pequeno por dentro não cresce por fora, porque toda sabedoria real começa quando o ego, algo que está dentro, ele perde o trono, ele sai da cena e dá lugar à sabedoria, tá? Para finalizarmos com o bloco 3, como eu prometi que hoje seria mais rápido pela quantidade de versículos, e são palavras também que está literalmente aqui interpretável, né? Não tem tanta, né, obviamente, outros entendimentos além desses. O que eu poderia falar era das 7 colunas, mas aqui não fala, fica um mistério. Eric, porque você criou uma marca Seven Columns e você falou das 7 colunas, porque eu coloquei quais são essas 7 colunas, essas 7 bases que vai instruir da norte a minha comunicação, toda a minha comunicação com as pessoas em qualquer lugar, no digital, na minha profissão, em tudo, é com base nessas 7 colunas. O que são essas 7 colunas? No outro vídeo eu falo para você. Mas aqui não diz o que é, tá? Aqui fala que a sabedoria edificou a casa. Então ele edificou a casa para dar banquete. E por que 7 colunas? Porque é um número profético. E 7 colunas sustentam aquela casa e ela chama as pessoas. Vamos avançar para o versículo 13 ao 18, que diz assim: o título, né? O convite da insensatez, a louca. A insensatez é uma mulher sensual, exibicionista e ignorante, sentada à porta da sua casa no ponto mais alto da cidade. Propagandeia sua proposta aos que transitam por ali em seus caminhos. Vinde todos vós, ó incautos. E aos que não têm bom senso ela convida. A água doce é roubada, e o pão que se come escondido é ainda mais saboroso. Será? Versículo 18. Contudo, eles nem imaginam que exatamente ali residem os espíritos dos condenados à morte, que os seus convidados estão todos nas regiões mais profundas do inferno. Então, depois de a sabedoria dizer que a sua casa está pronta, mandando abandonar a insensatez, convidando para o banquete, dizendo o que é que sofre o zombador e o que é que eu tenho, o que é que o homem que teme, a mulher que teme a Deus, o que é que vai ter, quais são os favores. E no final ele também faz aqui, mostra um ponto diametralmente oposto. De um lado, a sabedoria nos convida para algo poderoso, para um banquete, do outro lado, a insensatez nos convida. Então é comparado a uma mulher louca, alvoroçada, né? Se assentando às portas da casa, chamando todos que passam, dizendo: vem que as águas roubadas são mais doces. Ou seja, vem praticar o erro mesmo. Bora comer esse pão aqui escondido que é agradável. Mas não sabe que esse pão está cheio de pedrinhas por dentro e muitas vezes até veneno. E agora aqui o texto apresentou outro ponto de loucura, que é muito sério. E está chamando as pessoas. E quantas pessoas têm ouvido? Por isso que eu comecei o início do. Comecei a transmissão ao vivo dizendo, fazendo uma pergunta: qual voz você tem ouvido? Você agora consegue responder? Agora comenta aqui qual voz você tem ouvido, você tem dado atenção. Tá gostando desse vídeo? Se faz sentido, compartilha, deixa um like, se inscreve e deixa um comentário aí para fazer outros vídeos correlatos a esse. Então, você consegue me responder agora com clareza qual voz você tem dado ouvido, porque isso é muito forte. Nem todo convite, nem todo convite, sobretudo o sedutor, é um sinal de liberdade, pode ser uma falsa liberdade. Muitas vezes é apenas um atalho elegante para te levar para a ruína, porque está escrito que há muitos caminhos, né? E muitos caminhos bons aos olhos do homem, mas no final é caminho de destruição. Então a insensatez ela vem de forma doce mesmo, mas no fim a escuridão é profunda.
finalizamos mais um dia, eu quero te agradecer, hoje com 15 minutos, só vou finalizar aqui com os eixos principais, uma forma de nós recapitularmos. Eu trouxe 6 eixos aqui desse texto, apesar de ser pequeno. O primeiro eixo é que a sabedoria constrói, ela edifica a sua casa, prepara banquete, mostra que ela é estrutura, ela é ordem, ela é fundamento, ela é maturidade. Segundo eixo é que a vida vai ser feita de convites. A todo momento nós seremos convidados para fazer alguma coisa e que nós possamos ouvir quem está chamando, a sabedoria ou a insensatez. O terceiro eixo é a correção que separa os maduros dos soberbos. Então, a todo momento também nós seremos corrigidos. E por sermos corrigidos, temos que aceitar a correção, porque no aceitar a correção vem o crescimento, né? E isso é muito importante. O quarto eixo é o temor do Senhor como princípio. O princípio da sabedoria é temer a Deus, que você já sabe que não é ter medo de Deus, é você tentar agradá-lo, né? A todo momento, e tendo ele como centro absoluto. E você reverencia a ele a todo momento na sua vida, em todas as horas e o que você estiver passando. Seja momentos bons, ruins, desafiadores, Deus vai ser sempre o centro. E você vai temer sempre a ele. O quinto eixo é que também a loucura vem chamando. Assim como a sabedoria chama, a loucura também chama. E a gente tomar uma decisão, né, em momentos erráticos, pode custar a nossa vida. E o sexto e último eixo é que o destino é definido pela voz que você atende. Por isso que eu comecei com a pergunta: qual voz você tem te ouvido? E essa voz que te chama é a que te vai conduzir para a vida ou para a morte, para a construção ou para a destruição. Então eu quero te deixar aqui algumas perguntas para as aplicações práticas que são muito sérias. A primeira repito, a que foi feita no início, agora e de novo. Qual voz tem mais influenciado as suas decisões? Você tem respondido mais à sabedoria ou ao impulso? Certo? Como é que você reage? O que é que você sente quando você é corrigido? Quando você é repreendido ou repreendida? Você tem confundido intensidade com direção? Você está cheio de ansiedade de performance? Ou você está indo para o caminho que é o seu futuro profético? Certo? Há algum convite na sua vida que você está sentindo que é muito doce, suave, mas está ameaçando a sua paz? Você já tem uma resposta para isso agora, se você refletir. E a sua vida está sendo construída sobre uma estrutura firme ou emoções passageiras? Reflete, porque isso é muito poderoso. E aqui hoje vimos, mais uma vez, né, que a sabedoria, por meio do capítulo 9, demonstra que a vida sempre vai existir vozes nos chamando. E aqui 2 vozes nos chamará. Eu tenho um vídeo muito poderoso também no canal sobre as 2 portas, que tem a ver também com as 2 vozes. 2 portas, 2 vozes. E a sabedoria chama de um lado, enquanto a insensatez chama do outro. De um lado temos vida em abundância, do outro lado temos destruição em abundância. O que é que você escolhe? Qual dessa voz você prefere obedecer? Eu quero te dizer mais uma vez, eu valorizo o teu tempo. Muito obrigado por estar até aqui agora. Eu conto com a tua presença até o último dia desse estudo, porque eu tenho certeza que está sendo enriquecedor e isso vai trazer grandes frutos e depois eu quero saber quais são os frutos. Compartilha com quem você ama, pessoas que você precisa, que conheça a sabedoria através desse estudo, tenha estímulo, seja motivada, inspirada a continuar estudando, porque isso transforma a vida. Curte, compartilha, comenta aqui de onde você está falando, ativa o sininho e volta para amanhã para mais uma imersão profunda. Que Deus abençoe. Shalom.